Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Daniel Naroditsky, esse jogador criativo dos Estados Unidos que fez uma partida absurda contra o Magnus Carlsen no mês de outubro, foi acusado pelo Kramnik de trapaceiro, tá usando engine, né? O Kramnik realmente começou uma perseguição para destruir a vida do Daniel Naroditsky e hoje, agora, acabamos de ver uma partida imortal entre Naroditsky e Faustino Ouro, o próximo Bob Fischer, o próximo Magnus Carlsen. Muito provavelmente, tudo indica que esse garoto que está quebrando todos os recordes mundiais de tudo, esse garoto de 11 anos de idade, né, será o próximo verdadeiro campeão do mundo, com todo respeito ao Dingley, mas falando bem a verdade, é o próximo verdadeiro campeão do mundo, né, o melhor do mundo, né? E vamos dar uma olhada então nessa partida primeiro aqui. Como é que foi essa história aí contra o Magnus Carlsen? O Carlsen abriu a partida aqui com o peão do rei. Aí tivemos aqui C5 a siciliana pelo Naroditsky. A gente vai para uma variante aqui do avanço, né? Ó, Ninzovic. Aqui o cavalo vem para D5, o cavalo C3 foi jogado, tivemos trocas. E aqui cavalo C6, por enquanto, segue aqui na abertura. O Naroditsky joga com dama C7, o Magnus Carlsen faz o Grand Roque, uma variante bem agressiva, ardida, e já começa a atacar com H4, H5, vai querer dar checkmate aqui, né? Mas o Naroditsky tem esse contrajogo na ala da dama. O Magnus Carlsen captura o peão, aceita o desafio, na verdade esse lance é um blefe, os computadores apontam esse lance como um erro, na verdade. E aqui então o Magnus Carlsen aproveita e captura o peão. E aqui o Naroditsky segue com torre B8, atacando o bispo. Pelo menos o Naroditsky tem um bom ataque. A partida seguiu com C4, protegendo aqui o bispo. Não é o melhor lance aqui do Magnus Carlsen. Segundo máquinas, o melhor lance aqui seria bispo em E2. No entanto, o Carlsen jogou com C4. O A6 foi jogado, o bispo toma, dama toma. E aqui B3, Carlsen deixa a posição aqui sólida. O Naroditsky parece não ter compensação pelo peão que ele sacrificou. E aqui o Carlsen segue, o Naroditsky segue otimista, jogando aqui com A5, A4, a estruturinha aqui ultra sólida, não tem como quebrar isso. Mas o Naroditsky não desiste, traz o bispo para A6, um bispo que não estava fazendo nada, pelo menos, sei lá, vou sacrificar aqui e entrar com as peças, vamos ver, talvez a ideia seja essa. O Magnus Carlsen faz torre H3, pelo menos aqui já se antecipando aos possíveis ataques que podem acontecer. Pode uma torre que pode defender e também pode atacar. Excelente lance aqui do Carlsen. E o Naroditsky segue pesando aqui pra cima dessa galera. Ele vai sacrificar. Magnus Carlsen segue com o lance dama D3 e não tem jeito. O Naroditsky vai pra cima com esse lance aqui brilhante. Bispo por C4 pra cima do Magnus Carlsen. Ainda os computadores apontam que as brancas podem estar melhores, com o lance peão toma, que foi jogado aqui pelo Carlsen, e o Naroditsky tenta um contrajogo agora com dama por A4. A posição é difícil, o Carlsen segue sólido, coloca o rei em segurança, cai mais um peão aqui na posição, o bispo agora está atacado. Bispo em E3, o Magnus Carlsen tem que fazer alguns lances aqui para se defender. E o Naroditsky no lance 20 faz aqui o roque, o melhor lance da posição. Torre G3 vai para o contra-ataque. Não é o melhor lance. Aqui dama B3 talvez fosse melhor. Aqui as brancas têm um pouquinho de material ainda mais. Vamos fazer as contas. O que é isso? É uma peça por 2 peões, né? Então seria bom trocar a peça, anular esse ataque. No entanto aqui, torre G3 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Naroditsky segue com rei H8. E aqui C3, o Carlsen está um pouco confuso nessa posição, não vai encontrando os melhores lances. Mais uma vez dama B3 parece necessário. C3 foi jogado e aqui F5, jogado pelo Naroditsky, já ameaçando aqui um F4. Rei E2 foi jogado, F4 chegou, o que está acontecendo, Carlsen? Ele jogou um Rei E2 para não cair o bispo com cheque e agora ele joga torre G4. Até que interessante isso, porque agora o peão está cravado. Mas o Naroditsky segue com o lance torre E4. Curiosamente, o melhor lance da posição seria tomar, tá? Aqui permitindo torre por C4 e seguindo com dama em A2. Difícil essa continuação, né? E aqui esse rei por E3, bispo G5 vai acabar indo para uma sequência vencedora por conta da pressão aqui na coluna F. Então o único lance seria cavalo D2. Difícil encontrar tudo isso, né? E as pretas aqui ainda podem sonhar.
com alguma coisa. Mas ninguém viu isso. O Naroditsky seguiu com torre E4 e agora o peão tá cravado, né? Porque se capturar cai a torre, mas ao mesmo tempo o bispo também aqui tá cravado. A partida segue com o lance cavalo D2, mais um erro aqui do Magnus Carlsen, mais um erro grave aqui do Carlsen, talvez G3, né? E aqui é pra gente ver como mesmo um jogador como o Carlsen, em posições caóticas, né? Como é difícil ser preciso como a máquina em posições extremamente caóticas, né? Então é muito interessante observar isso. O melhor lance aqui seria o lance G3, tá? Então aqui, enfim, aqui pode ir embora. O peão continua não podendo capturar aqui o bispo e aqui as brancas estão atacando esse ofensor, né? Então é tipo golpear a mão com a cabeça, né? G3 aqui seria o melhor lance. Mas isso não aconteceu porque o Magnus Carlsen seguiu com o cavalo D2. A torre está atacada agora. F3 foi jogado um lance bem criativo, também seria possível ter capturado o peão. A partida seguiu com peão toma e aqui torre por G4, o melhor lance. E depois de peão toma, dama toma, sim, o Naroditsky tem uma peça a menos. No entanto, ele tem 2 peões pela peça e tem um ataque ao rei exposto. Segue capturando mais um peão, cai o peão de D7. Cheque vai perseguindo aqui, o rei bispo agora H4, o bispo tá cravado, tem muito ataque para cima do bispo, Carlsen faz a proteção com o cavalo, mais uma vez não é o melhor lance, aqui talvez torre F1, cavalo E4 foi jogado, bispo toma, cavalo toma e agora cai o peão aqui de E5, né? E o Naroditsky tem uma peça a menos, é verdade, mas ele tem 3 peões pela peça, tem peão passado perigoso. Segue com cheque, segue perseguindo, cai mais. Aqui o Carlsen erra o erro fatal, né? Melhor seria jogar aqui cavalo em F2, ainda tá defendendo aqui a posição, repetindo, né? Vai pro empate. Mas aqui o Magnus Carlsen se sentindo ambicioso, faz as contas, fala, não, meu rei tá seguro. Naroditsky segue com torre por F3 com cheque, a perseguição é implacável. O rei vai tentando escapar, cai o cavalo, agora o Naroditsky tem alguns peões a mais. Dama D4, o Carlsen quer levar para um finalzinho, né? Quer trocar aqui as damas. O Naroditsky não permite e segue atacando o Magnus Carlsen. E tanto faz que consegue esse ataque que é impossível de parar. Um ataque muito bem executado aqui do Naroditsky. E por isso aqui no lance 44, o Magnus Carlsen vai perder a dama. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Naroditsky jogou muito firme. Claro, teve muito erro dos dois lados. A gente olhar aqui o relatório, a gente percebe 4 erros, uma chance perdida, uma capivarada para o Carlsen. 3 erros, 2 chances perdidas aqui para o Naroditsky, mas o Naroditsky acabou se dando o melhor, né? O Carlsen dominou aqui a partida, mas os erros do Carlsen foram fatais, né? Então foi dessa maneira que o Naroditsky venceu o Magnus Carlsen, chocou o mundo do xadrez e o Kramnik passou a fazer acusações ali, aí ele foi buscar material, né? Aí o Kramnik também levou uma surra ali do Naroditsky, aí ele foi buscar material, encontrou uns vídeos lá. Realmente o Naroditsky usou engine numa partida contra um cara de 1000 de rating para analisar uma abertura, não era nem para jogar, né? Ele usou a engine durante a partida para analisar uma abertura e aquilo pegou muito mal. Ele depois pediu desculpa, confessou que errou, mas ele não, segundo o que ele diz, ele não usou a engine para jogar contra os adversários, e sim era uma abertura que envolvia um sacrifício de cavalo e ele queria ver se aquilo realmente era sadio ou não, que já não tinha mais nada a ver com a partida. Sabe aquela coisa do tipo, nossa, isso é muito legal, deixa eu ver com a engine aqui se isso é bacana e tal. Só que ele errou, ele fez isso durante a partida, né? E aí, só que aí o Kramnik veio pra cima, a comunidade inteira enxadrística ficou desconfiada, né? E tudo mais. Então essa foi a partida que levou toda essa desconfiança, mas tudo leva a crer que Daniel Naroditsky é um jogador legítimo. E aqui agora ele acabou de jogar, saindo do forno, uma partida imortal contra o prodígio Faustino. Gostei, Rafa, gostei dessa partida que a gente vai assistir lendo os lances e tentando visualizar com a mente. É um bom treino. Não, tá bom, vai. Então vamos assistir aqui. Então, vocês que sabem, vocês preferem mesmo com a letrinha? Então vamos com a letrinha. Fechou, combinado. Não, tá bom. Daniel Naroditsky tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei. Temos aqui E5, cavalo C3, abertura vienense, cavalo em F6. Você também pode jogar simétrico aqui. Se você quiser evitar, né, as linhas com bispo C4, F4, tipo um gambito, é uma abertura prima do gambito do rei, né?
Então, mas cavalo F6 foi jogado aqui pelo Faustino, uma linha bem ardida. Bispo B4 e aqui cavalo de G em E2 foi jogado. Sempre a ideia da vienense é deixar o peão de F móvel para ataques. C6 foi jogado, todo mundo coloca os reis em segurança D4. O Faust defende com D6. E aqui bispo G5 cravando o cavalo, a posição está bem equilibrada. H6 questiona o bispo mantém a cravada. E o Faust segue com o cavalo de bem D7. A3 ataca o bispo fica aqui em A5, mantém a cravada rei H1. Prepara para rasgar um F4, sai dessa diagonal. E a partida segue com o lance torre em E8 aqui pelo Faust. E sim, meus amigos, Naroditsky não perde tempo, rasga um F4 imediatamente. Peão por F4 foi jogado e aqui B4, quanto à criatividade, bispo vem para C7, cavalo por F4, permitindo e convidando o G5, né? Cara, é muita agressividade, muito rapidamente jogou aqui o Naroditsky, essa linha complicadíssima. O melhor lance aqui do Faust é jogar com o G5, mas vejam que a avaliação aqui já é boa para as brancas. O Faust não fez um bom desenvolvimento e tem problemas na posição. As peças não estão exatamente jogando e o Naroditsky está chegando firme na ala do rei. A partida segue com G5, tentando, enfim, conseguir aqui um material, uma reação. Naroditsky segue com o melhor lance da posição, a Lady Davi Leandro, cavalo H5. Aqui se cavalo por H5, bispo por F7 executa aqui a partida imediatamente, é muito ataque aqui na posição, torre atacada, não tem a casa de G8, vai ter que jogar um cavalo E5 e aqui tudo pode acontecer, né? Você pode simplesmente tomar e as brancas estão simplesmente muito melhores, uma vantagem que pode levar para a vitória. Por isso, meus amigos, Faust segue com peão por bispo. E agora como continuar esse ataque? E5 foi jogado pelo Naroditsky. Dama D2 é a escolha da máquina, seria o lance mais forte. E5 foi jogado. E aqui peão toma, e agora o que fazer? Cavalo em E4, um lance, segundo máquinas, horroroso. No entanto, entre seres humanos, esse lance traz problemas práticos, porque está existindo uma pressão enorme na coluna F, ok? Segundo máquinas, mais uma vez, dama D2 ou dama C1 precisa vir com esse ataque. Cavalo E4, um lance que duramente criticado aqui pelas máquinas, e o Faust encontra o melhor lance, que é aceitar o desafio. Cavalo por E4 foi jogado, torre por F7, e aqui só tem um lance bom na posição e é rei H8. Foi jogado aqui pelo Faust, saindo aqui da mira do bispo, dos ataques descobertos, de sequências de mate. Né? Por exemplo, aqui se você jogar alguma outra coisa, jogar um cavalo aqui em F6, tá vendo ataques descobertos. Por isso o rei H8 foi jogado. E aqui, meus amigos, dama D3 jogado pelo Naroditsky. O Faust tem uma possibilidade agora de reagir, né? O cavalo aqui está atacado e o único lance da posição seria o lance peão toma. Esse lance seria forçado aqui para proteger o cavalo, dar mobilidade aqui para as peças. E aqui, mesmo que o Naroditsky continuasse trazendo peças, as pretas conseguem se defender. Claro que não tem jogo fácil aqui, nada disso é tranquilo, mas teria essa possibilidade aqui. Dama em E3, o peão deu suporte, então esse teria esse papel fundamental aqui de ajudar a dama a tentar trocar um pouquinho de peça. E aqui o Faustino Ouro estaria com uma vantagem muito forte, o ataque das brancas foi embora. Mas, meus amigos, o Faust não vai para peão toma. Ele tem um pouco de material a mais. Aqui o Faust ele fala, quer saber, vou devolver um pouquinho de material e trocar peça. Segue com o lance torre em E7, um erro grave. Naroditsky segue com torre de A em F1. E aqui nós temos trocas. O Faust ainda o melhor lance seria peão toma, mas o Faust, na expectativa de amenizar o ataque, segue trocando as peças e segue trazendo o cavalo de C agora. Aqui o cavalo de D para a casa de C5, mais uma decisão, o cavalo de D, perdão, para a casa de C5, mais uma decisão difícil aqui do Faust, é um dos melhores lances da posição, devolvendo um pouquinho de material para poder tirar as peças. Cavalo de D em C5, um lance já desesperado, e aqui o Naroditsky segue com peão toma. Esse lance aqui de peão seria um pouquinho pior. O Naroditsky prefere manter a dama no jogo, recupera material e aqui dama por D4. O Faust não vai encontrando os melhores lances e agora o Naroditsky tem a possibilidade de um ataque feroz, apesar
aqui do Naroditsky ter material a menos, ele tem uma peça a menos, ele tem aqui também peão a menos. 6-5 é uma peça e um peão a menos, o Naroditsky parte para o ataque. Segue com torre em F8 com cheque. Aqui rei H7 é forçado. E o próximo lance, bispo G8 com cheque. Joga o rei para casa de G6. O bispo não deixa o rei escapar, o rei tomar o cavalo. Bispo em F7 com cheque. O rei volta para casa de H7. Bispo G8 repete a posição. E aqui o Naroditsky pensa por alguns segundos e fala: caramba, empatar eu já posso. Mas eu posso querer mais. E segue com um lance brilhante aqui, meus amigos. Naroditsky vai montando uma imortal aqui. Segue com esse lance inacreditável aqui. Dama em F1. Olha que maravilha de posição. Não dá para capturar aqui o cavalo por conta de bispo em F7 e cheque. Rei G5, torre G8 é mate. Por isso eu teria que jogar rei G4, mas torre G8 chegaria de qualquer maneira. E depois da cobertura do cavalo, dama em F3 entregaria cheque mate aqui na posição. Naroditsky está cercando aqui o garotinho Faust. A partida segue com o lance bispo em E6. E agora mais uma tentativa desesperada, porque aqui se torre por A8, pelo menos o Faust tem empate. Com o cavalo aqui em F2, se dama por F2, dama por F2, as pretas vão ganhar. Mas se rei G1 você pode ir para o cheque perpétuo. Uma boa tentativa aqui do Faust, o lance bispo E6. Mas o Naroditsky não cai nessa e segue com mais um lance brilhante. Torre em F6, meus amigos, entregando mais material. Tá entregando tudo aqui o Naroditsky. E ele vai entregar mais. A partida segue com o lance cavalo por F6, que mais você vai jogar? E o Naroditsky segue com dama por F6. Mais um lance brilhante aqui do Naroditsky. Entregando o cavalo. E aqui o próximo lance é inacreditável. Na verdade, aqui tem mate em 3. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar que o mate em 3 vale a pena, é bizarro. E eu espero que vocês tenham encontrado aqui o próximo lance. Que isso, cara? Bispo F7 cheque? Não! E aqui é em 3, porque o melhor lance é escapar e vai acabar levando mate. Mas acabou sendo em 2, porque depois de bispo por F7... Naroditsky simplesmente finaliza. Só tem a dama contra todo mundo, contra todo um exército. Aqui fez uma finalização de cubo mágico. Dama em F5, meus amigos. Cheque mate. Que partida espetacular aqui do Naroditsky. Vamos puxar o relatório do chess.com, né? Teve erros, teve tudo. Claro que a gente fala assim uma imortal, mas com muitos erros aqui dos dois lados, né? Mas ela tem essa cara de imortal por conta da finalização de você entregar todas as peças e só sobrar a dama para dar o checkmate, né? 2 lances brilhantes. O Faust não jogou com uma alta precisão. Claro, a posição era extremamente difícil, extremamente caótica, mas o Naroditsky, apesar dos erros aqui, fez uma partida muito bonita, né? Uma partida espetacular. Então é isso, meus amigos, é isso que eu queria mostrar aqui no vídeo de hoje. Eu ia fazer um vídeo sobre o Faust, né? Que ele passou aí os 3.100, tá brilhando e tal, mas acabou de acontecer essa partida. Eu falei, o quê? Não, vamos fazer um vídeo do Naroditsky. Tá bom, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!